Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Felipe Paiva, realizada em 7 de maio de 2026. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Você poderia fazer a sua autodescrição, por favor? Sim, um homem branco, 1,83 m, cabelos um pouco grisalhos, estou com uma calça azul, uma camiseta vermelha da B3. Perfeito, muito obrigada. Então, agradeço novamente a sua participação aqui para o nosso programa Uma de honra História Oral. participar dessa história. A nossa entrevista ela é dividida em 2 blocos, então, uma primeira parte a gente pergunta sobre a sua vida pessoal e depois a gente começa com algumas perguntas mais sobre a sua experiência. Legal, vamos nessa. Então, a gente gostaria de saber onde você nasceu. Eu nasci numa cidade muito pequena chamada São Gonçalo de Sapucaí, no sul de Minas Gerais, perto de Pouso Alegre, Três Corações, Varginha, a famosa cidade de Varginha do ET. E aí logo cedo eu vim para São Paulo. Então, de fato, eu tenho um coração nas Alterosas, mas fui criado em São Paulo. Perfeito. E como era composta a sua família? Como é composta a sua família atualmente? Sim, são 2 irmãos, um irmão mais velho, uma irmã mais nova, 9 anos mais nova. Também a minha irmã foi criada em São Gonçalo, de Sapucaí, e eu e meu irmão crescemos aqui em São Paulo. Perfeito. E alguém da sua família já atuava no mercado ou você foi um pioneiro? Meu pai atuava no mercado de setor de construção civil, né? Então ele era diretor financeiro, então de certa forma já estava muito próximo do mercado, mas não no mercado financeiro em si, mas no setor de construção. Tinha alguma coisa ali na sua genética. Chegando, né? E aí, como foi a sua formação escolar? Onde você estudou? Você se graduou em que universidade? Como que foi essa trajetória? Eu fui estudar num colégio francês chamado Liceu Pasteur, né? Então foi uma imersão muito interessante na cultura francesa, né? Na minha formação. Colégio aqui em São Paulo. Depois eu saí para o Mackenzie, fiz administração no Mackenzie, depois várias especializações no IBMEC na época, o INSPER, o MBA, depois fiz um curso em Colômbia também, foi muito importante. Então, vários cursos e treinamentos durante essa fase. E como que foi essa saída do interior de Minas, do sul de Minas, para São Paulo? Como? Na verdade, foi só o registro lá, foi só o certificado, né, certidão de nascimento nas Alterosas, nas montanhas de Minas Gerais, mas logo eu voltei para cá porque meus pais já moravam em São Paulo. Ah, legal. E a pergunta clássica, quais são as suas 3 paixões? Ah, boa, essa a gente usa muito, né? Eu costumo usar bastante essa pergunta para as pessoas que chegam, porque revela muito das pessoas, né? As minhas 3 paixões, de fato, com a história, acabam que eu também vou adaptando as três versões, mas, sobretudo, a primeira sempre é a família, né? Família, minha esposa, minhas meninas, Maria Alice, Maria Isabel e a Maria Luísa, são as minhas 3 Marias. Né? Outra paixão, aprendizado, a leitura, a arte, tudo que, né, que se condensa nesse conceito de arte, para mim faz muita diferença na minha formação, na minha vida, né? E outra paixão também, tá vendo? Eu sempre pergunto e eu sempre fico E o trabalho. Acho que o trabalho enriquece muito e gera muitas oportunidades de encontros, né? Conhecer pessoas e experiências. Perfeito. Então, aproveitando esse gancho do trabalho, como que você entrou aqui nesse universo do mercado de capitais? Antes de você ingressar na Bolsa, por onde que você passou? Como foi esse início de carreira? Legal. Acho que a minha relação com o centro de São Paulo é impressionante, porque eu comecei no centro, na Líbero Badaró, aqui muito próximo da B3, no Bank Boston, chamado The First National Bank of Boston. Na verdade, tive algumas experiências com meu pai antes, né, nessa empresa de construção civil, mas logo já fui para o mercado financeiro, que era onde eu queria trabalhar. E aí fui para o Bank Boston, na época, em 90 e... Precisa fazer as contas aqui para a gente deixar o registro? Não. Foi em 1996, quando eu entrei no Bank Boston, numa área de cash management, então era uma relação muito grande com empresas que buscavam empréstimo. Então foi muito legal esse aprendizado. E aí durante um período eu passava muito pelo centro, eu gostava muito da dinâmica das bolsas, que os operadores saíam do pregão e ficavam aqui nesse espaço, aqui no centro, na 15, na Álvares, aqui na praça, Antônio Prado. Então era um movimento que me cativava muito. Falei, nossa, o que acontece aqui, né? Que coisa interessante. Então quem sabe eu venho para cá. E eu era muito moleque, 20 e poucos anos, 21 anos, né? Na época o currículo ainda era impresso, então eu vim e deixei um currículo aqui na Bolsa, na Bovespa na época, e depois 6 meses me chamaram. Legal.
E aí foi uma experiência muito interessante que me fazia entrevista no subsolo do prédio, e era Calispa. Aí eu falei, não, mas eu queria trabalhar na Bovespa. Não, mas falaram, não, você vai lá na Calispa, que é ali no subsolo. Aí eu cheguei com uma entrevista muito inesquecível com o Oscar Sur. Inclusive, a gente precisa pegar o depoimento dele aqui também. O José Oscar Sur foi uma pessoa muito, muito importante da minha formação dentro dessa história de trabalho, né? Nessa primeira conversa, ele já tinha por volta de 25, quase 30 anos de Calispa, né? Que era Caixa de Liquidação de Custódia de São Paulo, que eu fui conhecer ali naquele momento. Eu falava para ele, mas eu queria trabalhar na Bovespa. Eu falei, não, é Calispa, que é onde acontece a custódia, a liquidação. Eu falei, interessante. E aí, me conta mais, como que é o trabalho aqui, então, nessa Calispa, né? Ele falou, não, vai ali conhecer, tem uma turma fazendo, mexendo com os trabalhos, com os documentos, é interessante, vai lá. E aí eu fui conhecer e era um trabalho extremamente manual. Então, de conferência das cautelas, dos cupons, né? Então, até deixar o registro aqui que as pessoas falam, por que hoje paga cupom, né? Que nas cautelas tinha os cupons de dividendo, cupons de juros, então destacava e as pessoas iam pegar o dinheiro com aquele cupom que destacava das cautelas. E aí, imediatamente, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, né? Eu estava crescendo, jovem e tal, eu falei, porque tem uma coisa mais automática, digital. Falei, não, fica aqui, é interessante, você vai cuidar dessa parte de guardas e tal. E aí eu falei, putz, Oscar, a conversa estava tão interessante que eu falei, nada, muito obrigado pela oportunidade, já estou super bem no Boston, vou ficar lá. Ele falou, não, antes disso, vai conversar com uma pessoa aqui, que ela acabou de chegar na Bovespa, na Calispa, na CBLC, aí eu vim conhecer todos esses termos, né? Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Vai lá, ela acabou de chegar, ela está com algumas ideias, você vai gostar dela. E aí eu subi para essa conversa, ela me deixou esperando 1 hora para a gente bater esse papo. Falei, pô, já não gostei lá embaixo, imagina aqui, né? 1 hora me esperando. Então eu vou... Bom, aí ela chegou e literalmente ela fez o canto da sereia. E ao contrário do Ulisses, eu caí nessa história e pulei para esse mar. E foi desde lá, desde 98, que eu trabalho na Bovespa, CBLC, depois várias coisas que aconteceram com a companhia. Como que foi essa trajetória, então? Por onde você passou aqui, os cargos que você passou aqui pela Bolsa? Pois então, aí começou pela custódia, né, que é a guarda das ações, então é uma área muito central, de fato, a gente pode fazer várias analogias, mas no fundo é onde acontece o processamento das operações, onde as custódias estão custodiadas, guardadas de todos os investidores institucionais ou pessoas físicas, e era algo que estava se transformando, porque era um mercado em 98, 99, era tudo manual, como eu comentei, né? E a gente tinha acabado de implementar um sistema para que as cautelas parassem de trafegar pelo mercado e virasse uma informação digital em um sistema. Então as pessoas poderiam consultar quanto que elas tinham de ações, não mais da cautela que eles guardavam no colchão, mas sim com as informações que tinham no sistema. E aí foi uma transformação revolucionária ali no final da década de 90, que a Bovespa promoveu, né, que transformou a custódia para um conceito de custódia online. E aí eu comecei a fazer parte dessa jornada, dessa mudança, ajudar a contribuir, a gente sair do modelo manual para o modelo automático. Então eu fiquei por anos, né, nessa jornada de crescimento, acompanhando a mudança da custódia, dos pagamentos de eventos. Então hoje o que simplesmente uma empresa resolve pagar um dividendo, né, ela decide isso numa assembleia, só que o dinheiro precisa chegar na conta do acionista, né? Sim. Então todo esse fluxo que a Bolsa promove acontece por meio da custódia, que hoje a gente conseguiu batizar, que é o que acontece nos mercados internacionais, chamado de central depositária, que é onde acontece toda a guarda dos ativos financeiros, né? Então essa minha jornada aconteceu ali 9 anos, 10 anos nessa estrutura. E aí em 2008, lembrando que foi um ano muito emblemático, porque foi um ano de fusão da Bovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, da Bolsa de Valores de Ações, que já tinha passado por um período lá no início da década de 2000. Vem conhecer tudo isso aqui no museu da B3, que tem toda essa história. Então ali no começo de 2000 as bolsas se fundem, né? Então muitas pessoas falam, nossa, só tem uma bolsa no Brasil, o Brasil já chegou a ter 9 bolsas, né? E ali no início de 2000, os corretores, o mercado financeiro decide fazer uma fusão dessas bolsas e a Bovespa era a grande consolidadora disso do ponto de vista de ações. Sim. Existia uma outra bolsa que era Mercadorias e Futuros, onde a gente está gravando aqui esse depoimento, né, nesse prédio. As duas se juntam em 2008 e ali eu assumo a diretoria da Central Depositária
E 2008 foi um ano emblemático para o mercado de capitais financeiros, foi um ano de crise, né, do subprime. Então, imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí, como que foi esse processo da fusão? No sentido da cultura da empresa, como que vocês sentiram isso internamente? Muito interessante, né, quando acontecem esses movimentos, porque chacoalha a cultura das duas empresas, ou das duas, três, quatro companhias, e sempre vai se resultar no que há de melhor das duas companhias, né? E existia muita tecnologia na BMF, ela era muito voltada para mercados futuros, então exigia um tipo de ciclo e de tecnologia, de controle de risco, sobretudo, né? Que a gente fala central contraparte, então a gestão e administração de risco do mercado, as garantias depositadas para todo esse mercado. Então a BMF era muito forte nisso e a Bovespa era muito forte de governança, né, onde tudo aconteceu do novo mercado, que transformou o mercado de capitais, a forma como lidar com as companhias brasileiras. Então essa fusão, né, fez com que aparecesse uma nova empresa chamada BMF Bovespa, muito mais tecnológica, muito mais voltada para a rigidez do mercado de capitais financeiro. Então essa passa a ser a nova fase a partir ali de 2008, dessa companhia. Perfeito. Você falou um pouco do centro, e aí eu queria recuperar um pouco dessas suas memórias aqui, desse espaço, os endereços que você circulou aqui da Triângulo Bolsa. Paulista. Boa pergunta, fazendo uma reflexão, assim, é como se tudo tivesse mudado no mesmo lugar, né? Então, tudo foi transformado ao longo dessas quase 3 décadas de história, na cidade, na tecnologia, numa bolsa que deixou de ser uma bolsa de elite, uma bolsa muito, praticamente, literalmente um clube, né, onde poucas pessoas participavam, poucas instituições financeiras participavam, para um ambiente altamente democrático, onde um brasileiro muito rico pode investir, onde um brasileiro que está começando a conseguir guardar um pouco da sua poupança pode começar com poucos 10, 100 reais a investir no instrumento financeiro, onde as decisões eram feitas por meio de telefone, então uma coisa que acontecia um dia, 2, 3, 4, para fazer uma liquidação em 5 dias, ou seja, você comprava uma ação hoje, só ia receber depois de 5 dias, olha que coisa maluca, a gente está fazendo já discussão para ser em um dia, e quem sabe já a gente está falando em 24/7, numa liquidação em tempo real, Caramba. Que é o que a gente está promovendo no Tesouro Direto, e tudo isso aconteceu aqui nesse ambiente, né? Nesses prédios aqui do centro, onde as corretoras e bancos ficavam aqui também, depois acabaram indo para outros locais, né? Hoje na tão famosa Faria Lima de São Paulo, onde tem muitas instituições lá, e outros locais também, mas a Faria Lima acaba concentrando bastante. Então, é uma história em que o centro viveu uma mudança muito importante do mercado de capitais brasileiro, né? O centro de São Paulo. E aí você começou no prédio da 15, depois foi... Comecei no subsolo, no prédio da 15, literalmente no cofre, onde guardavam as ações, a custódia das ações, né? E aí diversos andares, porque foi uma mudança muito interessante do ponto de vista de gestão, de liderança, né? Isso foi acontecendo nos prédios ali da Bovespa. Depois, com a BMF Bovespa, a gente dedicou os prédios, um prédio específico que era o da Bovespa Tecnologia. Então, o data center era aqui no centro, né? Olha que coisa incrível. Então, o processamento das operações ocorriam aqui no prédio da Bovespa, então a gente acabou concentrando as pessoas na BMF. E aí depois o data center foi para Santana do Parnaíba, onde a gente tem uma infraestrutura muito grande lá em Santana do Parnaíba. E aqui a gente está concentrando agora a maioria das pessoas da B3 nesse prédio, tem alguns prédios ali na Faria Lima também, para que a gente possa também estar muito próximo do mercado. Mas o coração mesmo financeiro, dá para dizer que, vamos dizer assim, a mente está lá ali na Faria Lima, mas o coração bate aqui no centro de São Paulo. Sim. Você tocou nesse assunto e a gente sempre faz essa pergunta, que é sobre a introdução das novas tecnologias, né? A Bolsa, ela é uma instituição que também tem esse compromisso com a tecnologia, promove muito tecnologia. Muito, muito. E aí, nesses seus anos de experiência, né, como que foi essa chegada da internet, enfim, de plataformas mais ágeis para negociação, e também como foi a recepção dos colaboradores, das pessoas, como que foi esse sentimento? Interessante. Sempre é uma disrupção, né, nos modelos. A tecnologia, ela sempre causa uma disrupção em determinados processos, na forma de jeito de trabalhar. Então, a Bolsa e agora a B3, ela no fundo ela é uma indutora de
de novos ambientes, de novas tecnologias. Então ela induz um movimento que acaba que o mercado como um todo acompanha essa tecnologia, né? Então, mesmo dentro do pregão, também veja lá no museu, tem um telefone que era sem fio, que era uma coisa inimaginável, né? Então as pessoas vinham ver os operadores se falarem com um corretor lá no Sena Paulista, ou aqui mesmo no centro, por um telefone sem fio no final da década de 90. Uhum. Então isso acontecia dentro do pregão. Depois esse telefone sem fio passou a ser uma operação que o corretor conseguia digitar lá no sistema dele na mesa e mandar a ordem direto para o ambiente de negociação. Então as bolsas iam implantando essas modificações e o ambiente financeiro ia acompanhando essas mudanças. Então a custódia, que deixou de ser manual, passou a ser, né? Então tinha várias pessoas que lidavam com os papéis e a gente foi absorvendo as pessoas para outras funções, né? Porque criou realmente modificações na forma de lidar com investimento. Hoje em dia, a gente fala em microsegundos, de uma ordem saindo talvez de uma decisão mental de um operador para um ambiente de tecnologia em microsegundos. Ou a gente já tem lá no Santana de Parnaíba uma ordem que nem sai mais da mente do operador, sai de dentro de um algoritmo, Sim. né? Então isso tudo aconteceu em 3 décadas. Então, se a gente imaginar 3 décadas aconteceu isso, imagina o que vai acontecer daqui 3 décadas, né? Onde será que a gente vai chegar do ponto de vista de infraestrutura, de tecnologia, de inteligência artificial? Então isso vai mudando demais a forma como as coisas acontecem, investimentos acontecem, mas no fundo eu costumo dizer que tudo parte de um desejo da pessoa que é feito de uma forma diferente, né? Então, antigamente, quando a gente queria fazer o transporte, você tinha que esperar um táxi passar lá perto de onde você estava, acenar, esperar alguém passar, ir num ponto de táxi, né? Hoje em dia, com o celular, você chama para dentro de casa. Uhum. E investimento é a mesma coisa, você tinha que esperar, ligar para um corretor, o corretor tinha que achar o operador aqui no pregão e tentar fazer a ordem para você. E hoje em dia, também com o celular, você consegue fazer isso muito rápido, né? Onde a gente vai... Quais serão os próximos 100, 200 depoimentos que nós vamos ouvir daqui 50 anos sobre a história do mercado de capitais brasileiro, né? Exatamente. E aí, aproveitando essas memórias de Bovespa, como que foi o IPO da Bovespa? Muito interessante que quando eu entrei no mercado de capitais, na bolsa e fazendo administração de empresas, né? A primeira coisa que você aprende no curso de administração é que o mercado de capitais, o objetivo é as empresas se financiarem. Uhum. No final da década de 90, quando eu estava dentro da bolsa, eu não via as empresas se financiarem pelo mercado de capitais, né? É muito interessante. Então eu falei, mas calma aí, a teoria diz que o mercado de capitais serve para as companhias se financiarem, mas onde estão as companhias? Então as companhias brasileiras muito representativas se financiavam através do Banco de Desenvolvimento Nacional, ou muito pelo crédito bancário. E o mercado de capitais não era proativo na vida das empresas, né? E aí a Bovespa, um grupo de liderança, percebeu que era importante, a Maria Helena, outra pessoa que a gente tem que fazer aqui também o depoimento dela, Maria Helena, Mifano, pessoas chaves na transformação do mercado de capitais, o Magliano, identificaram que uma mudança importante que tinha que acontecer era na governança. Uhum. Então, a gente tinha que apostar que a governança das companhias iam atrair, a mudança na governança das companhias ia atrair o investimento estrangeiro, que não tinha no país, né? Sim. Então, com essa mudança que o novo mercado proporcionou, atraiu demais as companhias para o mercado brasileiro, e aí, a partir daí, a gente começou a ter várias empresas brasileiras conhecidas do público a virem fazer um IPO na Bolsa, então chamada abertura de capital, né? E ser celebrado com o famoso toque da campainha. Uhum. Só que não era um simples toque da campainha. Então a gente começou a fazer diversos eventos para celebrar esse momento em que as companhias passam por uma maturidade até conseguir se financiar no mercado de capitais e abrir a possibilidade, o convite para outros acionistas participarem desse crescimento. E era celebrado com o toque da campainha. Então a gente já teve de tudo no pregão. Desfile de moda, porque empresas do setor de vestuário, do setor de varejo, Petrobras, que fez diversos lançamentos aqui, em que todo mundo vinha com os coletes da Petrobras. Então tem várias fotos aí no museu de várias histórias de companhias muito interessantes. Talvez seja injusto aqui, mas Natura, Grendene, empresas que né, usaram o nosso espaço aqui para fazer um evento para celebrar esse momento do IPO, e obviamente a Bovespa não podia ser diferente, né? Então a Bovespa fez um toque da campanha muito especial com os coletes dos operadores. A BMF Bovespa também fez
o seu IPO, então essas duas bolsas foram listadas ali em fim de 2007. Uma outra empresa também que foi listada foi a CETIP, que era a empresa de custódia e títulos privados, né? Que fazia o registro dos CDBs. Então existiam 3 grandes companhias, Bovespa, BMF, CETIP, que em um momento da história iam convergir e formar a B3, mas elas fizeram ali os IPOs em 2007 e 2008 a fusão da BMF com a Bovespa, e aí o nome criativo de BMF e Bovespa. Aproveitando que você falou da CETIP, como que foi esse processo, então, da chegada da CETIP, a criação da B3, essa fusão? O que isso impactou na cultura organizacional? Como que foi Mais um essa movimento, né? Então, assim, são reestruturação? 3 décadas que eu digo que não é na mesma companhia, né? Primeiro que o ambiente externo mudou, a tecnologia mudou, a própria indução de tecnologia da nossa companhia para o mercado também fez uma mudança muito importante. E aí, lá em 2017, essa empresa BMF Bovespa, que foi formada lá em 2008, então sempre existia um namoro ali entre BMF Bovespa e CETIP durante anos, mas nunca celebravam o matrimônio, né? Então o mercado financeiro e os corretores, os bancos promoviam tinham essa intenção de promover essa fusão, mas de fato ela levou ali quase 10 anos para se concretizar. E aí em 2017 que a BMF Bovespa e CETIP formam essa nova companhia B3, então a Bolsa do Brasil, que consolida então, toda a custódia, a negociação, a liquidação, basicamente todos os instrumentos financeiros brasileiros numa única infraestrutura verticalizada, né, de negócio, de central contraparte, de depositária, de administração de risco. Então, realmente é uma infraestrutura muito chave para o país e não diferente de outros países. Então, os mercados desenvolvidos têm uma bolsa muito forte também, né? Então, a gente vive essa mudança lá em 2017 e, de novo, quando há fusão, sempre se aproveita o melhor das companhias. Então, uma empresa de tecnologia, como a BMF, uma empresa de governança, como a Bovespa, e uma empresa digital e muito atenta ao relacionamento com o cliente. Então, essa junção ali forma uma nova empresa com um olhar mais para o intermediário, para as corretoras, para os bancos, de como a gente podia ouvir mais o mercado de capitais para ajudar nessa contribuição de desenvolvimento, como que a gente podia induzir a tecnologia e continuar investindo na governança. Perfeito. E aí, nesse sentido, como que foi assumir a diretoria de clientes? Queria que você contasse mais sobre a diretoria. Interessante também, foi um outro movimento muito interessante, tanto na trajetória da minha carreira, como também na história do relacionamento das bolsas com o mercado, né? Então eu vivia um mundo muito, que a gente chama de middle e back office, que é onde a depositária está concentrada, é extremamente relevante para o sistema financeiro, mas ele não é uma estrutura do front, que a gente fala, a estrutura onde está a negociação, onde estão as transações acontecendo. E aí a gente vai fazer uma mudança de pega o Felipe Paiva e vamos ser o responsável pelo relacionamento com as corretoras, com o mercado, da BMF Bovespa, né? E aí outro também profissional que mudou também minha forma de trajetória profissional, que foi o Ademir, que mais um que a gente vai ter que pegar aqui o depoimento dele também, foi imprescindível nessa mudança para, não, você vai fazer essa relação com o mercado, né? Investiu em que a gente fizesse esse tipo de mudança também, o Granhani, que foi outro chefe também bastante importante, líderes, né, que ajudam a gente a crescer, a se evoluir. E aí, com esse movimento de fazer essa relação com as corretoras, no momento em que as corretoras que eram donas daqueles clubes, né, então aqueles clubes Bovespa, os clube BMF, deixa de ser das corretoras, saíram bastante felizes com o IPO, né, com a realização desse projeto de sucesso de listagem dessas duas empresas, porque eles eram os donos, né, então se beneficiaram com a listagem das duas empresas na própria bolsa, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a partir dali começa um relacionamento muito diferente, que era um relacionamento agora de cliente e infraestrutura. Então, precisava se reconstruir essa ponte com o mercado, e aí foi essa minha função a partir dali, 2012, 2013. Perfeito. E aí, atualmente, quais são os projetos da diretoria? Como que vocês estão se organizando? Legal. E aí, durante essa história toda, a Bolsa, diferente dos países desenvolvidos, a cultura do investimento no Brasil ela é muito ainda difícil, né? Evoluímos demais, mas ainda num país ainda muito desigual, então existem muitas pessoas que a gente ainda tem que trabalhar a educação, tem que trabalhar a educação financeira,
Ao contrário de países desenvolvidos, onde a criança já nasce com uma cautela de uma ação, né? Na década de 70, nos Estados Unidos, as crianças já ganhavam uma cautela do Walt Disney, e aqui no Brasil ganhava uma caderneta de poupança. Então a cultura do investimento era muito difícil para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, e as bolsas sempre identificaram que era necessário fazer essa mudança. Né? Então a gente não pode ser só infraestrutura, a gente tem que atuar no social, a gente tem que atuar induzindo também as pessoas a aprenderem que tem alternativas de investimentos, a se democratizar. E aí a gente começa um movimento agora, uns 4, 5 anos atrás, de intensificar essa ação da Bolsa para que pudesse capturar, ensinar, levar educação financeira para, né, crianças, nova geração. Sim. Então isso tudo também faz parte dessa nova fase trajetória, a partir dos 5 anos, para que a gente impulsione o Brasil também para o mercado de capitais, assim como nos grandes mercados desenvolvidos. Perfeito. Aproveitando também uma experiência ali de Bovespa, que teve esse período de democratização. Sim, chamava o Bovespa Vai Até Você, idealizado pelo Magliano também, que era vai à fábrica, vai à praia, vai onde, né, como é que é, onde o artista vai onde o povo está, né? Acho que essa frase, e aí o Magliano tinha isso, a Bolsa vai onde o povo está, então ia para a fábrica, para as empresas, para sindicatos, chegou aí também, então para mostrar que o mercado é para todos. Perfeito. E aí agora a gente tem 2 perguntas que são assim, um pouco mais complicadas. Eita, então podemos cortar. Qual foi o principal desafio que você já enfrentou nesses anos todos de atuação? E qual que é o projeto que você tem muito orgulho de ter participado? Isso está fácil, vou começar pelo orgulho. A gente está fazendo, porque está muito recente também, né? A gente está fazendo a Olitef, que é a Olimpíada de Educação Financeira, e vem por esse gancho que a gente está fazendo de educação, né? Que é transformar os jovens, a nova geração, para o mundo de investimentos, para o mundo da educação financeira, para que eles influenciem dentro de casa, influenciem na escola. Então a gente fez junto com o Tesouro Nacional, que é uma parceria linda de 20 e tantos anos também, desde 2002, quando a Bovespa e a CBLC criaram, né, o Tesouro Direto junto com o Tesouro Nacional, vem transformando o jeito como as crianças estão acessando as informações sobre educação financeira. Então a primeira edição foram 600 mil, a segunda a gente já está em 2 milhões, espero daqui a alguns anos o depoimento aqui que a gente conseguiu chegar em todas as escolas com essa iniciativa e transformar o jeito que o brasileiro investe. Né? E isso vai contribuir para o mercado financeiro de capitais muito mais eficiente, muito mais robusto, né? Para um país que tem um potencial enorme. Então não tem como não citar a Olitef de prima na questão do orgulho. Na trajetória, os grandes desafios acho que até pelo depoimento que eu venho construindo aqui, foi construir essa relação com o mercado financeiro de capitais, de uma empresa que era um clube para uma empresa de oferta de serviços de infraestrutura. Isso foi extremamente difícil fazer esse novo reframe, vamos dizer assim, de relação entre as instituições, né? Em pessoas que tinham a governança e geriam aquela infraestrutura para passar a receber serviços de infraestrutura. Isso foi bastante desafiador, não só para a própria Bolsa em si, mas para o mercado, para as corretoras, para os bancos, para as instituições financeiras, de como que ia se readaptar a esse novo redesenho a partir ali de 2010, 2012. Sim. E aí, falando em desafio, a gente sempre gosta de perguntar sobre esses momentos de crise, assim, né? Vários. Tivemos alguns durante a história. E como que foi? Como que era isso refletir aqui na Bolsa? O subprime que você falou, as mudanças de planos econômicos, mudança de moeda, como que isso chegava até vocês, assim, no dia a dia Isso foi um exercício de resiliência, né? Isso demonstra e é reconhecido internacionalmente a infraestrutura do Brasil financeira, desde Banco Central, CVM, as próprias bolsas, o quanto que ela resistiu a diversas crises, né? No fim da década de 90, a gente pega crises cambiais da Rússia, Ásia, depois a gente vem para a crise de 2008 do subprime. Então são vários momentos em que testou a resiliência da infraestrutura. Então, de fato mesmo, se é que eu posso falar aqui nos bastidores, a gente estava muito menos preocupado com a crise em si, muito mais em manter a infraestrutura resiliente, manter com o sistema de administração de risco tivesse robusto para aguentar
transformação, circuit breakers que nós vivemos na pandemia, né, 3 circuit breakers no mesmo dia, se eu não estiver enganado, 2021, mercado completamente desorientado em relação ao que estava acontecendo no mundo ali naquele momento, né, todo mundo para dentro de casa. De novo, a tecnologia foi crucial para permitir com que as pessoas saíssem da bolsa, dos bancos, das corretoras, para dentro de casa continuar suas operações e, de novo, olhar para a infraestrutura, para a resiliência dos ambientes, sistemas operacionais da companhia. Perfeito. E nesses últimos anos, né, você falou sobre educação financeira e a Bolsa teve um grande aumento de clientes, pessoa física. Como que foi esse processo de ganho de clientes? Como que foi essa... Muito legal. Porque uma coisa era a Bolsa trabalhar eventos, né? Então era o Bovespa Vai, era uma coisa bastante democrática, mas a gente não ia entender o cerne do porquê que as pessoas não vinham para a Bolsa, né? E ali em 2019, por ali, pouquinho antes, a gente começa essa iniciativa, uma jornada para entender por que o brasileiro não investia. Então a primeira coisa que aparecia é: investir não é para mim. Então a gente começou a entrevistar diversas pessoas falando: não, investimento é só para quem tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então não vou investir. Então tinham 4, 5 mitos que faziam com que o brasileiro não conseguia acreditar que ele podia ir participar do mercado financeiro de capitais, e aí foi a influência, a indução que a gente fez em conjunto com as corretoras, com os bancos. Então a digitalização e a bancarização que o Banco Central também promoveu facilitou demais, né? A partir de 1 clique, 2 cliques, você já chegar no mundo de investimentos. Então a gente sai lá de 20 mil, 200 mil, 500 mil brasileiros, uma população de 200 milhões, para agora 6 milhões, para 20 milhões de infraestrutura de renda fixa, e a gente já está dando números aí que tem quase 100 milhões de pessoas que têm seu dinheiro guardadinho num instrumento financeiro. Muitas delas nem sabem que é um instrumento financeiro, um CDB, um RDB, mas que o dinheiro está guardado, e a partir dali o Tesouro Direto com quase 4 milhões de pessoas. Então é uma base, uma fundação que a gente está fazendo aí para um potencial enorme ainda que a gente pode crescer no país, né? Isso aconteceu tudo nos últimos 5 anos. Ótimo. Foi um projeto... muito interessante. E agora falando um pouco sobre o museu. Então, esse é um outro de orgulho também, que participar dessa construção da história do Museu da Bolsa. Foi uma iniciativa que diversos líderes também quiseram colocar o marco da história de uma empresa de mais de um século. São poucas empresas brasileiras que têm mais de séculos, tem mais de um século de existência, e a B3 é uma delas, né? E como não registrar tudo o que aconteceu nesse período, né? Então, o B3 e o Museu da Bolsa foi uma forma de entregar para a sociedade um registro dessa história. Né? E a gente participou muito disso aqui, né? Participou bastante você, participou muito dessa história em como criar esse ambiente, esse museu, para que a sociedade pudesse usufruir, né, todo esse movimento e dessa história que aconteceu no mercado desde 1850, olha isso. E aí, impressionante. O diretor saindo ali das reuniões financeiras e chegar no museu, também participar desse processo todo de construção, isso foi interessante. Como que foi esse... Muito legal, porque é um tema que agrega todos que contribuíram para o mercado, né, financeiro de capitais. A gente se lembra, você vai se lembrar da inauguração, do dia que a gente fez a inauguração. A gente foi convidar as pessoas que fizeram parte dessa história, não teve um não, cancelando reunião para participar, outras pessoas tentando mudar a viagem para conseguir vir no dia do lançamento do museu. Então, assim, é muito legal ver o reconhecimento, né, de um ambiente, e estão todos convidados aqui a conhecer o museu, que é muito interessante, de toda essa história. Então, todo mundo que contribuiu sempre vai continuar contribuindo, por isso que eu acho que teremos diversos depoimentos ainda pela frente. Espero que você registre vários deles, inclusive, para a gente manter essa história muito viva. E, Paiva, como que você acredita que o museu contribui na aproximação de clientes, de corretoras? Como que o museu também contribui com essa... sendo uma ponte entre... O aprendizado, ele acontece muito mais pela experiência do que conteúdo. Na minha crença, a gente tem visto isso muito na Olitef, né? Então, a referência de ter um aluno medalhista na escola muda completamente o ambiente escolar, porque é uma referência, né? Você pode ir lá para aquela escola, entregar um monte de conteúdo lá, mas eu acredito muito mais que um aluno medalhista vai mudar muito mais o ambiente e a referência dos alunos daquela escola, né? E é o que a gente tem visto, essa transformação.
Então a gente pode passar muito conteúdo sobre o mercado financeiro, sobre capitais, mas no momento que você vem e visita o museu, tudo passa a ser materializado, né? Um ambiente do pregão, você vê exatamente como era o pregão, como era aquela dinâmica, o que eles faziam. A gente tem um espaço lá que mostra como que um cafezinho pode transformar o mercado de capitais em logística, em financiamento, em FDICs, em uma série de instrumentos financeiros. Então a gente já viu isso, né? Várias crianças chegarem e pegar um telefone e ouvir o operador lá, como é que era uma operação, e saindo dando depoimentos, que legal, eu consegui entender o que é o mercado financeiro de capitais. Então, 5 minutos de experiência pelo museu ensinam mais do que vários conteúdos sobre educação financeira, né? Perfeito, muito bom. E agora uma pergunta também das complicadas. De novo, já passamos essa sessão. A gente está chegando no final. A gente queria que você contasse assim, uma história marcante, ou um momento que teve um grande impacto aí na sua vida, na sua carreira, durante esses anos. Nossa, são muitos, mas como é que a gente vai... Então é difícil escolher. É difícil escolher. Me dá uma dica aí que a turma fala nos depoimentos. Tem muita... É bem variado. O pessoal fala do primeiro dia que chegou, ou de uma grande amizade que fez durante esses anos na Bolsa, ou sobre... Os operadores contam muito ali da vivência deles no pregão. Poxa, tem muitos momentos marcantes. Acho que eu vou, influenciado pelo próprio meu depoimento, que eram os momentos, e são os momentos dos IPOs, né? A possibilidade de ver no olhar da liderança da companhia, às vezes em fundadores, né, numa família fundadora, que chega para o mercado de capitais e vê depoimentos em que começava sólido e, de repente, em 1 minuto, o fundador estava completamente... fundadora, estavam chorando, né, tomados pela emoção, pelo aquele momento de conquista, né? O toque da campainha é uma conquista. E ter presenciado inúmeros desses IPOs ao longo do tempo, você tinha me perguntado o desafio, né? Mas eu fui pelo lado eu sou mais pelo lado do registro de coisas interessantes que aconteceram. E ter presenciado isso foi uma coisa muito legal. Perfeito. E aí, a última pergunta, o que você acha desse projeto aqui, né, do Programa de História Oral? Como que isso impacta no registro da memória, na divulgação dessa história do mercado de capitais? Imprescindível. Como você acha que o museu pode contribuir para o crescimento do mercado também? Imprescindível. Você viu que a gente já convidou uns vários aqui durante o meu depoimento, que tem que fazer parte desse registro, né? A gente viu durante a construção do museu que artefatos e depoimentos sobre o que aconteceu na história do mercado de capitais são imprescindíveis para a mudança do futuro. Você só muda o futuro aprendendo o que aconteceu no passado, né? Não registrar isso, não deixar a experiência das pessoas, e o oral ainda, a história e as fotos vêm em cor e áudio, né? E isso, agora estou até atrelando, combinando isso com inteligência artificial. Imagine todos esses depoimentos que a gente está deixando no museu, e a inteligência artificial poder usufruir desses conteúdos que diversas pessoas, personagens do mercado, estão deixando aqui como registro para a gente nessa iniciativa oral. Então, parabéns, e vamos continuar. Vamos convidar mais alguns aqui para virem participar do depoimento. Uma lista completa. Total. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço novamente a sua participação, suas contribuições e histórias para o nosso programa História Oral. Obrigado, e continue firme aí no registro oral desses personagens. Pode deixar.